A igreja vai encher de água. O que eu vou fazer? Gente, eu estou muito preocupada. Agora eu não sei o que eu vou fazer. E se der tudo errado? Dani, calma, respira. Você está preocupado com coisas que nem sequer aconteceram. Mas eu tenho que me preparar para as catástrofes que vão acontecer na minha vida. Eu tenho que fazer a unha das minhas clientes. Eu tenho que trabalhar, cuidar de você. A gente tem que fazer um monte de coisa, emagrecer. O que eu vou fazer? Cadê a banda? A banda ainda não chegou. Amor, olha o que a palavra de Deus disse. Não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Sério? Então eu posso fazer isso? Exatamente. Ele é quem guarda o seu coração e sua mente. Ah, entendi. Tudo eu nessa casa. Eu lavo, eu cozinho, eu passo, cuido das crianças, levo para a escola. Ainda tenho que trabalhar, trazer dinheiro para casa e pagar as contas. Eu não sei o que eu faço mais na minha casa. E meu casamento? O que eu vou fazer com meu marido? Ele não me ouve. Eu falo com ele, parece que eu falo japonês. Ah, você está aí? Sentado ainda? Eu já fiz um tantão de coisa. Amor, o estresse mostra que estamos tentando carregar tudo sozinhos. Mas Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Nossa, eu me sinto assim, sobrecarregada. Eu vou fazer isso. Obrigada, amor. Agendei 10 clientes hoje, 2 vieram. Fui no médico, só tive notícia ruim. Nada dá certo para mim. É real, a real precisa ser falado. Mas a depressão, saiba que mesmo no vale mais escuro, Deus promete estar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Nossa, eu já estou me sentindo melhor com essa palavra. Nunca, em Cristo sempre há esperança. Obrigada, amor. Você sempre é tão cuidadoso. Vamos para casa? Vamos. Tá melhor agora? Tô. Então vamos. E é isso. Agora, irmãos, quero passar a palavra para a Regina. Isso foi só um exemplo do que acontece no nosso cotidiano. A gente veste muitos papéis num único dia. Uma hora você está ansiosa, outra hora você está estressada, outra hora você está depressiva. Mas calma, hoje nós temos uma palestra maravilhosa para vocês. Amém? Paz, irmãos, irmãs, que bom esse momento, né? Nós tivemos muita expectativa, eu já tive há um bom tempo a expectativa de estarmos juntos para falar desse assunto tão importante, né, que a gente viu aqui. E graças a Deus, Deus no tempo que Ele tem, Ele preparou esse momento. Então eu quero, em espírito de gratidão, ler um versículo que está no Salmo 95, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Então nós vamos agradecer a Deus em forma de cânticos, vamos louvar ao Senhor por esse momento que Ele preparou para nós, para falarmos de um assunto tão importante que a palavra de Deus tem para nós e que também o pastor vai estar nos orientando aqui, como é importante saber sobre isso. Então vamos louvar o Senhor em gratidão.
É isso, igreja. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Em forma de gratidão, como a irmã Regina mencionou aqui, porque se nós se for colocar numa lista o que a gente pede a Deus, a gente também tem que fazer uma lista de gratidão, de agradecimento. Então vamos declarar nessa noite e que o nome do Senhor Jesus é poderoso. Amém. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é
Declaramos, Senhor, que o Senhor é o centro de tudo das nossas vidas. Coloque a tua mão nessa hora no seu coração, aí onde você está, feche os seus olhos, declare que só o Senhor é Deus, porque Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui dissipando as trevas, Ele está aqui trazendo a luz que nós precisamos, sabe, irmãos? É uma batalha espiritual todos os dias que a gente trava para estar na presença do Senhor. Irmãos, só a gente sabe e só o Senhor sabe. Então, irmãos, que nessa noite você saia daqui renovado. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você que veio hoje assistir essa palestra, assistir essa mensagem da Palavra da Luz, saiba que você não vai sair diferente, você vai sair daqui tocado. Deixe no altar, assim diz o Senhor, deixe no altar as suas preocupações, porque é Ele que dissipa todas as trevas, é Ele que cura, é Ele que restaura. E assim eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor em nome do Senhor Jesus. A paz, irmãos, sentamos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos abrir aí no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 38. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor já falou aos nossos corações, através da oração, de início, da Tua palavra, da dinâmica aqui feita, a representação, enfim, ó Deus, do louvor. Peço que o Senhor continue falando ao nosso coração. E que a Tua palavra possa vir de encontro às necessidades de cada um, de forma que nos transforme e nos transforme conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa cada momento dessas palestras que o pastor vai trazer. Enfim, ó Deus, em tudo o Seu nome seja glorificado. Amém. Bom, falar de alguns assuntos hoje: estresse, ansiedade e depressão. Como a gente falar disso hoje? Precisa ser falado, né? Antigamente, e esse assunto já é antigo, é nós que não sabemos. Porque quando a gente olha para essa passagem, eu vejo aqui que essa questão do estresse, da ansiedade, da depressão, é um assunto antigo, né? E hoje, cada vez tem crescido mais, mas graças a Deus que se tem falado mais. E como igreja e como servos de Deus, nós precisamos também levar a palavra de Deus para que as pessoas possam encontrar na palavra de Deus como lidar com isso, né? O tema que a gente vai estar pensando agora seja responsável por você mesmo, por si mesma. É nossa responsabilidade. Então, eu quero compartilhar aqui uma frase que Deus falou comigo, né? Então, certa vez, Deus falou assim: a responsabilidade com a sua saúde mental, física e espiritual é sua. Então, eu quero que você guarde essa frase. A responsabilidade da sua saúde mental, física e espiritual é sua. Não é de ninguém, é somente sua. Deus se responsabiliza por nós, seus servos, Ele se responsabiliza por aquele que confia. Mas existem coisas que são nossa responsabilidade e que somos nós que temos que assumir essa responsabilidade. Então, pensando nisso, a gente precisa encontrar na palavra de Deus como a gente pode ter um cuidado com cada um de nós, um cuidado consigo mesmo, né? Um autocuidado, né? Praticar o autocuidado. E o estresse, a gente sabe que o pastor vai falar melhor, né? Mais profundamente sobre isso,
Mas só para a gente ter uma noção aqui de início, o estresse é uma reação a um sentimento ou uma situação que você está passando de desafio, de ameaça de alguma coisa, de algum momento difícil que você tem que enfrentar. E é normal que, às vezes, a gente fique estressado, né? De que a gente tem essa reação, às vezes, indicando que você precisa superar alguns desafios. A gente pode ter dias estressantes, situações estressantes, mas nós não podemos viver estressados. A ansiedade é a mesma coisa, né? Diferente do estresse, a ansiedade é uma preocupação com o futuro. O estresse, você está na bala do momento, né? Tem que fazer agora. E você está enfrentando aquela situação de estresse, que pode ser um tempo mais prolongado, enfim, mas é uma coisa presente. A ansiedade, você está sempre preocupado lá com o futuro. Então, você está sempre pensando, como nós vimos aqui na representação, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Eu preciso tomar cuidado e resolver para dar conta da catástrofe que vai acontecer. Mas é que ela vai acontecer ainda, você acha que vai acontecer. Então, você está preocupada com a catástrofe que você acha que vai acontecer lá no futuro. E a depressão é um estado de desesperança. É uma falta de desejo de viver. A pessoa já perdeu a alegria de viver. Resumindo em poucas palavras o que é depressão, mas o pastor vai explicar melhor. Quando a gente vê essa passagem, Marta sempre fala muito comigo, com todos nós, não só com as mulheres, com os homens também, né? Com todos nós, porque ninguém está livre, a importância de que nós precisamos cuidar de nós. Porque se você não estiver com estresse exagerado, com ansiedade exagerada e com uma possível depressão, se você não cuidar, você pode ser o primeiro da fila. Será que alguém aqui está livre disso? Não. Ainda que conheça Jesus. Porque Marta, Maria e Lázaro conheciam o Senhor. Eles estavam acostumados a receber Jesus na sua casa, eles estavam acostumados à presença de Cristo, eles já criam em Jesus como Salvador, a gente vê isso quando Lázaro morre, né? A forma como eles tinham esperança sobre a ressurreição. Então, mesmo sendo cristãos, servos de Deus, nós não estamos livres. E aí a gente precisa pensar como que a gente pode enfrentar e como que a gente pode lidar com isso, cuidando de nós mesmos, sendo responsável pela nossa saúde, por nós mesmos. E Marta, apesar dela ter agido de muitas formas, assim, se a gente for ler, a gente fala, Marta pisou na bola demais. Mas quem de nós nunca pisou? Ou está livre de pisar? O importante aqui não é os erros da Marta, porque a gente sabe que os erros a gente não pode cometer, mas é pensar de que forma eu posso, então, agir corretamente, diferente de Marta. Então, eu quero aqui pensar em algumas lições para nós, para que a gente possa praticar esse autocuidado, cuidando da nossa saúde mental, da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. A primeira coisa, o primeiro versículo aí, versículo 38, diz assim, obrigado, Simone, diz assim, que Jesus ia caminhando com os discípulos, parou ali no povoado, entrou na casa de Marta. Marta o recebeu, uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta era a anfitriã. Se você for procurar na Bíblia, as poucas passagens que falam de Marta, de Maria e de Lázaro, nós não encontramos outras pessoas que sejam pai, mãe, sobrinhos, se ela fosse casada, né, ou Lázaro. A gente não encontra outros, a gente sempre se fala Marta, Maria e Lázaro. Era uma família de 3 irmãos. O que aconteceu? Pode ser que os pais perderam cedo, ou não sei se foi cedo, se eles eram novos ou não, mas o fato é que era só os 3. Quando a gente imagina isso e vê que Marta recebe como anfitriã, como aquela que está conduzindo todas as coisas, recebendo, preocupada em receber, em cuidar de todas as coisas, e em todas as outras passagens que a gente vê Marta, ela está sempre servindo. Quando Lázaro é ressuscitado, e Jesus vai lá, depois que ele ressuscitou Lázaro, ele vai lá na casa deles novamente, e Maria estava derramando perfume, e Marta estava servindo a mesa.
Então, Marta tinha isso muito forte, da responsabilidade de cuidar das pessoas, começando na sua família, e creio que se estendia a tantos outros que pudesse ela precisar cuidar, mas pensando aqui na família. O que eu posso compartilhar com os irmãos aqui? É que muitas vezes o estresse é um excesso de responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades, né? Trabalho, quem estuda, responsabilidade com os estudos, responsabilidade com a igreja, com os irmãos, com as coisas que você assume um compromisso, com a sua família, enfim. Todos nós temos responsabilidade, tudo bem, é normal, faz parte. Deus já nos dá a responsabilidade lá no Jardim do Éden, quando Ele diz, né, cultive a terra, cuide de tudo. Então, nós já temos responsabilidades, porém, um excesso de responsabilidade, e no caso de Marta, um excesso de responsabilidades, talvez, que ela não teria que ter. Por exemplo, ela podia estar exercendo um papel de mãe de Maria, que provavelmente era a filha mais nova, caçula. Talvez também de mãezona de Lázaro, que também deveria estar assumindo uma responsabilidade de sacerdote, porque quando o pai morria, era o filho que assumia. Então, ele devia estar assumindo a responsabilidade de proteger, de cuidar, de proteger as irmãs, né, de dar o sustento, de todo o cuidado que elas precisavam, especialmente naquela época. Hoje deve ser da mesma forma, né? Está se perdendo isso, os papéis estão tudo invertido, mas do mesmo jeito que era naquela época, deve ser hoje o quê? O homem tem esse papel de cuidar, de proteger, de prover em todas as áreas a família, especialmente a mulher. Mas Marta estava exercendo esse papel de mãe, talvez, mas ela não era mãe. Ela era irmã, devido à situação. É verdade que, muitas vezes, situações na nossa vida acontecem que a gente é obrigada, ou Deus, com certeza, permite, situações em que nós vamos assumir responsabilidades. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo meu, mas eu sei que é exemplo de muitas pessoas, conheço muitas pessoas assim, que não é casada, não tem filho, mas assume responsabilidades de mãe. Eu sou uma mãe-tia, eu tenho uma sobrinha de 16 anos, mas muitas coisas eu fiz e faço como se fosse mãe. Para mim, ela é uma filha. Não uma filha só de coração, toda sobrinha é como filho, né? Mas eu tive que fazer coisas que a mãe dela faria ou deveria estar fazendo hoje. Tudo bem, foi situações que Deus trouxe, pessoas que Deus traz para nós cuidarmos, e nós devemos assumir, sim, e aceitar essa responsabilidade. Porém, não podemos nos esquecer de nós. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter um equilíbrio. Essa é a primeira lição que eu quero falar com você hoje. Se você precisa cuidar, e aí eu vou repetir a frase várias vezes, a responsabilidade com a sua saúde mental, física e espiritual é sua. Então, por mais que Marta tivesse que assumir um papel de mãe do irmão, mãe da filha, da irmã caçula, de cuidar de tudo, de conduzir todas as coisas, mesmo assim, ela não podia esquecer dela. Deus quer que a gente tenha um equilíbrio entre cuidar de nós e cuidar do outro. Essa é a primeira lição que a gente precisa ter. É difícil ter o equilíbrio, não é? Principalmente quando você cuida de pessoas. Porque cuidar de pessoas exige muito de você. Cuidar dos filhos exige cuidar do marido, exige cuidar da esposa, exige cuidar de pessoas. Talvez você não cuide do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos, mas você cuida de um tio, de uma tia, de um pai, de uma mãe, que hoje precisa da sua ajuda. Eu tenho minha mãe hoje, minha mãe super ativa, apesar das dificuldades. Graças a Deus ela não é totalmente dependente, mas hoje ela precisa de uns 14 anos para cá, né? Ela viveu a vida dela bem, ela não pode fazer determinadas coisas. E hoje eu assumo responsabilidades que eu não assumiria se ela estivesse enxergando, enfim. Tem a idade agora também, enfim. Mas é minha mãe, é uma responsabilidade que Deus está me dando, enquanto família. Existem outras que podem aparecer, mas falando aqui da família e de cuidar de pessoas. Então, você tem que ter o equilíbrio entre cuidar de você e cuidar dos outros.
Talvez Marta perdeu esse equilíbrio. Ela focou tanto na sua responsabilidade, que ela teve que assumir, que ela tem que dar conta, afinal agora ela tem que cuidar do irmão, ela tem que cuidar da irmã, ela tem que cuidar da família, ela tem que ser a base de tudo. E aí fica ela para depois. E aí a gente põe a culpa nas pessoas, na situação que a gente está passando. Mas eu estou passando isso, e aí eu não tenho tempo para isso, e aí eu não consigo isso, e aí você vai adoecendo sem perceber, porque você deixou a sua responsabilidade com você mesmo. Segunda coisa que a gente vê aí no versículo 40, da parte A, diz assim, 40, parte A. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A palavra-chave aqui é ocupada. Claro que, devido à preocupação que ela tinha que estar ocupada. Mas estar ocupada o tempo todo não é bom. Em algum momento, você precisa desconectar. Porque esse excesso de serviço, esse excesso de trabalho, de coisas que você tem que fazer, você vai ficando com um estresse crônico, que vai gerar uma ansiedade, porque sempre você vai ter tanta coisa para fazer, então você vai ficar preocupado até com as coisas que você ainda não fez, porque você tem que fazer. E aí, isso vai gerando uma ansiedade também em seguida. Então, o segundo ponto que a gente pode trazer, a segunda lição que a gente pode tirar, é que sirva a Deus através do propósito, mas não se torne escravo do propósito. Marta tinha algo forte que era servir. Era forma de servir o propósito, era cuidar da sua família, era cuidar das pessoas. Ela já tinha entendido isso, ela fazia isso muito bem, ela assumia sua responsabilidade, mas ela estava se tornando escrava do propósito. O que é ser escrava do propósito? É esquecer quem é a Deus que você está servindo naquele propósito. Seja o propósito da família, seja o propósito ministerial, seja um propósito na profissão, seja qual o propósito que Deus quer usar a sua vida para servi-lo, você precisa servir a Deus e não se tornar escravo do propósito. Porque se isso acontecer, você está perdendo a essência, está se perdendo da essência daquilo que você tem para fazer, do propósito de Deus para a sua vida. E talvez Marta estava perdendo isso, porque a Maria estava aos pés de Jesus, mas Marta estava muito ocupada. Então, ela queria servir Jesus com um propósito, mas não percebeu que a presença de Jesus era mais importante. Quantas vezes a gente faz isso? Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo porque Deus merece. Você faz, mas você não para ouvir a voz de Jesus. Você não para ler a palavra. Você não para orar e clamar ao Senhor pela sua vida. E, às vezes, colocar todas essas situações difíceis de responsabilidade dependendo dEle. Porque agora você está no automático. Eu tenho que fazer, cumprir o propósito, estou fazendo para Deus, e você sai fazendo, e você está no automático, que você não consegue parar para desfrutar da presença de Jesus. Então, primeira coisa, equilíbrio entre cuidar de você e dos outros. Segunda coisa, sirva a Deus através do propósito, mas não se torne escrava do propósito. Mas pare aos pés do Senhor. Terceira coisa que a gente pode aprender, ainda no versículo 40, na segunda parte. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então, Marta ainda estava focada no serviço e não estava olhando para quem ela estava cuidando. Muito perigoso isso. Às vezes você está cuidando das pessoas. Então, você faz comida, você lava roupa, você ajuda em alguma coisa, e você acha que você está cuidando da pessoa, mas você não está enxergando a pessoa. Marta chegando. Você imagine uma casa cheia de homem, porque Jesus vem com seus discípulos, os 12, quem sabe até mais. Tudo homem, coisa que não era natural, a mulher se manifestar dessa forma, e ainda
falando com Jesus desse jeito. Além dela não valorizar a presença da sua irmã, que quietinha estava, como eu quero ser Maria, gente. Ó, quietinha, não reagiu. Ninguém vê o som da voz de Maria aqui. Também ficou aos pés de Jesus, né? Vai falar o quê? Jesus me defende. Ele é o nosso defensor, nós não precisamos nos defender. Bom, mas aí já é uma outra palavra, deixa para depois. Mas, enfim, ela estava ali quietinha e sua irmã expôs ela. É como se ela dissesse, olha essa folgada aí, me largou lá com o serviço e eu estou sozinha. Eu estou sozinha fazendo tudo. Ela estava tão preocupada com tudo que tinha que fazer, talvez ela pensou, nossa, eu não coloquei uma bacia e uma água para eles lavarem os pés, que era uma cortesia. Né? Eu tenho um monte de comida ainda para esse monte de homem comer. Acho que o homem comia bastante desde sempre, né? Acho que desde aquela época. E aí? E ela vem aqui para ficar aí ouvindo. Ainda ela que sabe que nosso dever é estar preparando, vem aqui no meio dos homens, tudo ficar ouvindo. Senhor não vai fazer nada. É como se ele falasse, Jesus, ela não percebeu a importância daquilo que era para sua irmã e também não percebeu quem ela estava falando, nada mais do que Jesus, que para ela era uma honra receber Jesus na sua casa. Eu entendo, e nós precisamos aqui, e agora eu quero dar um abraço na Marta, né? Estou falando. Marta pode ser qualquer um de nós hoje. Então nós temos que nos abraçar, né? E saber que nós precisamos cuidar de nós. Por que Marta estava fazendo isso? Porque ela não estava cuidando dela. Ela não estava assumindo a responsabilidade com cuidado com ela mesma, de tanta coisa que ela tinha que fazer. E por isso ela agiu assim. Muitas vezes pode ser isso conosco também. Você pode estar preparando alguém para alguma coisa para alguém com todo o amor do mundo. De repente a pessoa faz alguma coisa, ai, quem mandou você fazer isso? Pronto, acabou, né? Faz a comida mais gostosa do mundo, a pessoa vai comer daquele jeito. Acabou o que você fez. Seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja onde for. As pessoas são mais importantes. É mais do que fazer para elas. É fazer a comida, sentar e comer junto. Né? Mais do que suprir a necessidade, é sentar, conversar e compartilhar aquela alimentação. Mas Marta não estava alvoroçada. Acho que eu vi Marta aqui nessa representação, né? Gente do céu. Pensa na cena. Então, ela tinha que olhar para a pessoa, né? Olhar para quem ela estava cuidando. Cuidar bem de você para cuidar bem do outro. Se eu estiver extremamente estressada, não estou falando de estresse de um dia, talvez no texto a gente pense assim, Marta estava tendo um estresse do dia, foi um imprevisto, Jesus chegou de repente, porque dá a entender que Jesus andou ali pelo povoado e resolveu ir lá, afinal era normal ele estar naquela casa. Vou lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. De repente ela abre a porta e quem é? Jesus e seus discípulos. Que honra receber Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, que elas acreditavam, né, ser o Salvador da vida delas. Que honra recebê-los na sua casa. Isso é maravilhoso. Porém, quando ela estava totalmente cansada, estressada, num excesso, é porque esse estresse e esse excesso de responsabilidade já vem há muito tempo. Talvez há muito tempo ela estava cuidando da família e deixando ela. Cuidando do irmão como mãe, cuidando, mas não tinha uma mãe para ela. Mas ela tinha que cuidar dela. Eu ouvi uma vez uma frase, depois eu compartilho se eu encontrar novamente. E a pessoa diz assim, quando você cobra muito, que as pessoas te dêem atenção, quando você sente muito que ninguém está te dando atenção, ou você sente ciúmes porque alguém está tendo uma atenção mais do que você acha que deveria, é porque você não está cuidando de você. Você está com uma carência. Talvez Marta estivesse com uma carência de um colo, de um abraço, de um cuidado, que infelizmente talvez os pais não podiam dar, mas que ela poderia dar a ela em algum momento. Como eu posso cuidar de mim? Vou viajar, fazer grandes viagens. Pode ser, se você puder. Eu não estou nessa parte aí, não. Mas se você puder, é bom. Mas você pode ler um livro que você gosta.
Você pode parar um tempo, fazer uma caminhada. Eu amo fazer caminhada. Fazer uma caminhada, você pode fazer um esporte que você goste, que você ache mais interessante. Pode aprender uma música, aprender um instrumento para servir a Deus, mas também, talvez, simplesmente porque você gosta. Descubra coisas que te dê alegria e faça. Pode ser coisa simples. Esses dias eu vinha vindo do trabalho. Ai, sabe de uma coisa? Eu vou tomar um sorvete ali. Parei. Gente, que delícia. Tomei um sorvete sozinha, pensando no nada, do nada, do nada. Tomei sorvete e fui embora para casa. É sexta-feira. O povo do mundo vai tomar o que não deve, nós vai tomar sorvete. Glória a Deus. Feliz e grata por mais uma semana de trabalho. Mas eu tive aquele momento, uma coisa simples, mas foi tão bom. Descubra qual é o cuidado que você pode ter com você, na sua situação e nas suas circunstâncias. Porque, com certeza, isso vai ser um cuidado que você pode ter com você. E aí, sim, você não estará sobrecarregado e cansado. Como você vai poder ajudar alguém se você está cansado? Marta não teve esse olhar tão, talvez, generoso, e expôs sua irmã naquele momento, porque ela não estava olhando para a sua irmã do jeito que devia. Ela estava preocupada em fazer alguma coisa para alguém, para Jesus, mas também não estava olhando para Jesus. Quarto ponto. Peraí, gente, me perdi. Não, já me achei. Descanse nos braços de Jesus, versículo 41. O mais lindo e maravilhoso de todos. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Marta, Marta. Como será que Jesus, a gente pensa, se fosse nós humanos, a gente ia falar bem assim, mas com quem você pensa que você está falando? Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Se a gente fosse pensar, se estivesse no lugar de Jesus, aí como o pastor já ensinou aqui, né? Jesus faria a mesma coisa que você? Não, né? Jesus falou: Marta, Marta. Então, quando estivermos sobrecarregados, cansados, exaustos por conta de muitas responsabilidades que nós assumimos ou circunstâncias que Deus permitiu, mas Ele não quer que você dê conta dessas circunstâncias, Ele quer te usar para suprir, talvez, necessidades de pessoas que você vai cuidar. Ele está colocando nas suas mãos, mas Ele quer que você descanse. E aonde há descanso? Nos braços de Jesus. É como se Jesus abraçasse Marta e dissesse: poxa, Marta, eu sei o que você está passando. Ele não falou: o que é que você pensa? Com quem que você está falando aqui? Eu sou Jesus, não volto nunca mais aqui nessa casa. Porque você não me honrou, nem olhou que eu existo. Né? Não quero saber. Mas ele abraçou. Marta, Marta, você está inquieta com tanta coisa, mas não é isso que importa. É nos braços de Jesus que nós encontramos o verdadeiro descanso. Está muito cansada, está estressada, está triste, está se sentindo sozinha. Então, existem alguns sintomas de estresse, de ansiedade. Às vezes a gente se sente sozinha. Quantos de nós, agora tem homem também, né, gente? Mas quantos de nós, pensando aqui mais na figura de Marta, nos sentimos sozinha? Não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém. E você se sente sozinho, o sentimento de se sentir sozinha, ok, é natural. Mas sofrer pela solidão não é necessário, porque você tem um abraço de Jesus sempre à sua disposição. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, encontre em Jesus esse abraço, que pode renovar suas forças, que pode te dar de novo um sentido para o propósito que você tem, sabendo que você está servindo a Deus através do propósito, que você pode encontrar equilíbrio, sim, cuidando de alguém, mas cuidando de você também. Há momentos que você tem que renovar suas forças, no abraço de Jesus, na presença de Deus, em oração. Aqui, Marta percebeu que ela tinha que voltar para o ponto principal, que era a presença do Senhor. Ela já estava tão no automático da responsabilidade, da correria, do cuidar, que ela estava esquecendo de estar na presença do Senhor. E por isso, ela estava também negligenciando a sua vida espiritual. Também é responsabilidade nossa. Talvez a gente ponha a culpa em todo mundo. É culpa da situação, é culpa da circunstância, é culpa do tempo, que eu tenho muita coisa para fazer. Não, é tua responsabilidade. Se você não fizer e não cuidar de você,
é sua responsabilidade também. 5 pontos para a gente, o 5º ponto para a gente encerrar. Está aí no versículo 42, que nós já lemos, mas vamos repetir. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus apenas mostrou para Marta o caminho novamente. Eu sou o caminho, a minha presença. Volte para a minha presença. A sua irmã escolheu a melhor parte. Você pode escolher também. É como se Jesus falou, ó, deixa toda a bagunça lá na cozinha, puxa a cadeira aqui, vamos sentar e ouça o que eu tenho para te dizer. É isso que Maria escolheu. Você também pode escolher. Existe um lugar na mesa, no banquete de Cristo para todos nós. Na presença do Senhor, há sempre lugar para cada um de nós. Deus quer todos presentes, mas nós precisamos desejar estar ao lado de Cristo. Olhe para os outros com os olhos de Jesus. O olhar de Marta, agora para sua irmã, seria outro. Puxa vida, ela não é folgada, não. Ela não é uma desorientada que me largou lá e está dando uma de sei lá o que aqui. Não, ela apenas descobriu o que mais é importante e que não pode ser tirado dela. Tudo que você faz, tudo que você constrói, tudo aquilo que você pode construir com as habilidades, com os dons, com aquilo que Deus colocou para você, amém. Mas nada é mais importante do que os relacionamentos que você pode construir, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Os relacionamentos construídos em Deus. Muitas vezes a gente constrói muita coisa. Quando vai ver os relacionamentos, está tudo quebrado. Alguma coisa deu errado. Então, não adiantava ela cuidar da irmã, assumir a responsabilidade que Deus estava dando, mas, ao mesmo tempo, não olhar para sua irmã com o olhar de Jesus. Que Jesus fez ela olhar para sua irmã de uma outra forma. E, a partir daí, ela pôde também encontrar um rumo de volta para Cristo. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos colocar essa palavra em prática na nossa vida, praticando o autocuidado, para que a gente possa ter saúde mental, física e espiritual. Amém? Nós vamos ter... Glória a Deus, né? Que bênção. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15, 20 minutinhos, tomar um lanchinho e voltamos para a segunda palestra, tá bom? Vamos dar uma pausa agora, tá?